Olá! Hoje vamos falar um pouco de por que para algumas pessoas é tão difícil lidar com afastamentos, com rompimentos, e muitas vezes é porque quem está rompendo com ela também não está sabendo como fazer. Porque, por incrível que pareça, precisa sim, não é só virar as costas, não é só. Se você teve um relacionamento com uma pessoa e por algum momento você decidiu, você tem todo o direito de decidir que você não quer continuar. Mas tem uma responsabilidade de como fazer isso, de como colocar. Você teve uma ligação com a pessoa, você teve momentos juntos, você teve. Então tem sim um processo que precisa ser, né, vivido nesse rompimento. É sobre isso que eu vou falar hoje. Esse canal é sobre psicologia, comportamento, sobre nossos sentimentos, nossas emoções e para apresentar para você a figura do psicólogo como profissional que trabalha essas questões. Cada vídeo aqui é um exemplo de temas que você pode levar para o psicólogo, se for o caso, né? Se tiver essa questão em acontecendo contigo e que se de repente está difícil de lidar sozinho, então esse autoconhecimento, esse entendimento ajuda muito a pessoa a se situar no mundo e ter uma vida mais bacana. Eu mesma não atendo, mas apresento meu site, tem o link aqui e pelo WhatsApp, mais prático ainda, para você pegar as informações práticas. Horário, valor, endereço, isso tudo. E vamos falar então desses afastamentos sem um tchau oficial, né? É muito comum a pessoa tá vivendo uma situação que parece que tá andando, parece que tá legal, de repente, né, some. Ou a pessoa vai deixando morrer, vai se afastando aos poucos, porque a pessoa não quer passar pelo processo de despedida, está com dificuldade de, né, colocar um encerramento oficial, sendo que dentro dela a coisa já está encerrada. Ela não está com vontade, ela está indo sem vontade de ver a pessoa, está ligando para ir fechando as coisas aos poucos, mas não é a verdade dela. E eu li um tweet, que aliás foi o que inspirou, né, o tema de hoje, onde a pessoa descreve essa sensação de ter se desligado de uma pessoa, assim, um encerramento oficial, de estar segurando a mala de alguém que falou que ia logo ali e aí a pessoa não volta nunca mais, né? A pessoa fala, o que eu faço com essa mala? Eu achei ótima essa analogia, né, de se manter segurando alguma coisa da outra pessoa, algo provavelmente que tem algum valor ali, né? A mala são os pertences dela. Você deixou comigo coisas suas, né? E o que eu faço com isso? Não me sinto confortável de jogar fora. Tem coisas importantes aqui suas que ficaram comigo. Como é que eu vou, né, abrir o cesto de lixo e jogar isso lá dentro se você não falou para mim que eu posso fazer isso, que eu devo fazer isso, que é o caso de jogar essa mala fora? Então, muitas vezes, jogar a mala fora é dolorido, é sofrido, mas é importante a gente ressaltar do porquê que isso acontece, né? Porque o desgaste maior é da pessoa que optou pelo desligamento. Por isso que ela não se coloca nessa situação, por isso que ela quer se preservar desse momento de chegar e colocar ali claramente que ela não quer mais, né? Porque se você percebeu que você não quer mais, mas o outro ainda quer, o ônus de segurar a barra do outro é sua, né? É você que vai estar ali na frente da pessoa, ouvindo o quanto que ela não quer a mesma coisa, ouvindo que vocês podem fazer dar certo, mas você não quer fazer nada dar certo, ou até correndo o risco de ouvir desaforo, né? Que a pessoa pode soltar algumas agressões, que pode ser até que ela já estava meio descontente com alguma coisa, mas aí viu a oportunidade. Ah, agora que você está falando que você não me quer mais, agora que eu vou falar tudo que eu tenho aqui guardadinho e que não estava me aguentando, agora é o momento de falar. E a insatisfação, né, que já estava deixando o relacionamento, né, que não ia dar muito certo, a pessoa já vai percebendo alguma coisa. Então a pessoa, na hora que chega e fala, né, não quero mais, é o momento da outra pessoa falar isso, oh, mas também você, mas também estava ruim, mas também. Porque o rompimento, quando colocado na mesa, é essa oportunidade, é um momento de coragem,
né, que a pessoa tem que ter, tem que dar uma respirada funda, sentar e falar, olha, né, esse momento é de despedida, nós não vamos mais nos encontrar, não vamos mais nos falar, não existe mais base para esse relacionamento, enfim, seja lá que palavras que a pessoa escolha, mas esse momento de coragem é o que dá coragem para outra pessoa também de falar. Só que é difícil encarar a coragem da outra pessoa. Se é difícil encarar a própria coragem, fica mais difícil ainda encarar a coragem do outro, né? E ela vai mencionar todos os defeitos desse que está querendo romper, tudo que ele fez de errado. E não é fácil se colocar nessa posição de escuta, né? De ouvir as suas falhas, ter que assimilar isso e ter que ficar quieto, porque quem está colocando rompimento, né, não tem por que ficar se defendendo agora, ficar falando que não foi tão errado, que não sei o quê. Não, ele quer romper, então ele vai ter que ouvir quieto mesmo e para dar a oportunidade que uma vez que ele falou o que quis, né, falou que não quer mais continuar, vai ter que dar oportunidade para o outro também de também falar o que está pensando, né, sentimentos vão aflorar e ele vai ter essa vontade. Mas ainda se trata de responsabilidade afetiva. Fazer isso, dar a oportunidade da despedida, é dar a oportunidade do outro viver o luto, porque isso também é um luto, né? Quanto mais a gente dá a oportunidade para a pessoa para se conscientizar de que alguma coisa acabou, que um ciclo se fechou, por mais que doa, é um ritual de despedida necessário, porque pode doer, mas vai doer por menos tempo se ela teve a oportunidade de viver esse momento. E também, doendo por menos tempo, a pessoa tem chance de, em algum momento, esperemos que breve, se dê a chance de se abrir para novas possibilidades, para renovar a vida. Vai, esse não deu certo, ok, vamos entender. Ninguém é obrigado a ficar comigo, ninguém é obrigada a estar aqui sem vontade, ninguém é obrigado a estar aqui se tem outras coisas aí que tá olhando, também, ok, cada um vive a sua vida, mas deixa eu viver minha vida também, né? Então, dar oportunidade para o luto é deixar a pessoa viver a vida dela também, é deixar doer o que tem que doer, para dali a pouco ela falar, pronto, né? Sentimento vivido, vivenciado, ticado, vamos embora, vamos continuar andando com a vida. Só que muitos têm dificuldade. Aí tem muitos que entram com a técnica do gato que subiu no telhado. Não sei se você já ouviu falar. E da minha época, antigamente se falava muito isso. Ou seja, quando a pessoa não tem coragem de contar uma história, né, finalizada já, vem com uma mentira, como se a coisa ainda estivesse no começo, como se fosse, por enquanto o gato sobe subir no telhado. Mas o gato já caiu do telhado. Então, quando você vem com essa mentira, vem falar que a coisa está no começo, está em processo, você vai estar contando essa história com uma cara, com uma expressão, com uma postura que não bate com o que de fato está acontecendo, né? É desconexo. E, então vai ter uma artificialidade, vai ter uma coisa ali que a pessoa não vai entender, vai deixar ela mais sem chão ainda, né? Ela precisa entender, já que essa é a realidade, é importante que a pessoa sinta e saiba qual é a realidade. É egoísmo não dar a realidade para a pessoa, né? E mesmo que alguém diga que prefere que não se afastem de vez, que prefere que esse afastamento parcial, né, que vá aos poucos, que a pessoa vai dando perdidos, vai recusando convites, vai dando a entender que não quer mais estar ali presente da mesma forma que antes. Na verdade, ela só está dizendo que ela não quer viver o baque, que o baque pode ser duro, e que prefere manter uma ilusão de que logo a coisa vai se retomar. Mas ela pode querer essa ilusão, só que continua sendo uma ilusão, continua sendo uma coisa que não é verdadeira. Ela vai passar uma vida paralisada esperando uma volta que não vai acontecer, né? Se afastar aos poucos é dar uma meia notícia para a pessoa, querendo que ela entenda como a notícia completa, né? Mas já sabendo,
que aquilo é uma mentira. Então não é honesto, não é justo, né? Você vai manter a pessoa num ritmo de espera que é injusto. É a mesma coisa do que o antigo dar um tempo. Antigamente também se usava muito, né, isso. Não, a gente precisa dar um tempo nessa relação. Eu não ouço tanto ultimamente as pessoas usarem, né, mencionarem que estão se fazendo isso. Antigamente é bem mais. Mas aquele bendito do dar um tempo que na realidade ou era uma desculpa para falar, olha, não te quero mais, mas não consigo, né? Não tenho força, não tenho coragem de te bancar o teu sentimento nesse momento, significa que não teve coragem de bancar o sentimento nem de quando a coisa estava boa, né? E muitas vezes também o dar o tempo é o famoso do fica aí, fica na prateleira me esperando, não faz nada não, né? Me aguarde que eu vou ver se eu acho alguma coisa melhor. Se eu não achar, eu volto. Se eu achar, eu fico por lá mesmo, porque a gente estava dando um tempo. Me dei o direito de fazer alguma coisa porque eu estava dando um tempo. Então, cair nessa de dar um tempo ou não perceber, porque muitas vezes vai cair, muitas vezes eu estou falando aqui para a pessoa que está vivendo aquele que está se afastando aos poucos dela, que está dizendo que está sem tempo para fazer as coisas, está muito preocupado com as questões da vida, questões que sempre teve, que sempre existiram, mas agora essas questões estão tomando um tempo que não está dando mais espaço para que você esteja na vida dele. E aí você vai ficar naquele, poxa, o que é isso? O que está acontecendo? É dolorido isso. Então muitas vezes vai ter que partir de você, sim, a decisão de entender o que está sendo dito, mesmo que não esteja sendo dito. Entender que falar, ok, a pessoa não quer mais participar da minha vida, ela tem esse direito, todas as pessoas podem escolher o que querem na vida dele. Eu só acho que não é legal, né? Esse afastamento aos poucos, esse sair de fininho, esse, né, fica aí que daqui a pouco eu volto, quando não pretende voltar, por falta de coragem de encarar outra pessoa, de enfrentar o sentimento dela, de enfrentar a dor dela, que é difícil você estar do lado de uma pessoa que está sofrendo, principalmente quando ela está sofrendo por você. A pessoa se sente culpada, a pessoa se sente uma má pessoa e ela não quer se sentir uma má pessoa. Só que naquele momento essa é a realidade. Então é uma questão sim de responsabilidade emocional, da oportunidade da pessoa de pisar no chão, de saber o que está acontecendo e viver a vida dela. E poder ter essa fase, ter esse processo de desligamento, viver isso para poder ter um segundo momento que vem em seguida, sempre aparece. Só não vai aparecer se deixar a pessoa em suspense, se deixar a pessoa no ar, se deixar ela guardadinha na prateleira para mais tarde, quem sabe, te dê vontade de... Isso é muito egoísmo, né? Isso não dá certo, não. Então, como eu sempre finalizo os vídeos, se você percebe que você está nessa situação, tá complicado entender isso tudo, sozinho tá difícil, pensa no psicólogo, pensa numa psicoterapia para te ajudar, para te entender. E se você percebeu que aqui o vídeo já te esclareceu bastante coisa, então eu acho que mereci o seu like. Não esquece, ajuda o canal, é uma forma de você falar, eu quero que esse canal continue e eu acho que ele merece, que vale a pena. E se inscreve também. E obrigada por me assistir.